Olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos começando mais uma live Papo de Assessor. Essa live que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles com vocês. Como que eles começaram na assessoria, o que trouxe eles para a assessoria de influenciadores, como foi fechar o primeiro influenciador assessorado, como foi conseguir fazer a primeira publicidade, como foi receber o valor do primeiro cachê. Então, assim, gente, hoje é dia de compartilhar com vocês mais uma história incrível. Hoje eu vou bater papo com a Débora aqui ao vivo junto com vocês, para vocês conhecerem mais uma história real. A gente já tá na live 65, 66, 67, não sei. Tem dezenas de lives com alunos aqui nas minhas redes. Fico muito feliz de estar recebendo mais um aluno incrível para abrir essa semana de lives por aqui nas minhas redes, tá? Hoje, amanhã e quarta-feira temos 3 alunos incríveis aqui dando os seus depoimentos para vocês, né? De como foi começar, explicando para vocês aprenderem com outras pessoas que já passaram por esse processo, beleza? Vamos entrando, já a Débora vai entrar aqui para compartilhar com vocês. Gente, a Débora trabalhava na área de administração, como coaching, não, né, começando assim na assessoria de uma área diferente. E nos últimos 6 meses aí ela fechou mais de 100 mil reais em publis, virou assessora Jade do Profissão Assessor, né? Logo vai receber seu primeiro troféu em casa, sua primeira placa em casa. Muito feliz pela Débora ter topado o convite de compartilhar a história dela com vocês. Já já ela vai estar aqui ao vivo com a gente, eu vou chamar. Eu só vou abrir uma colinha aqui para que eu não perca nenhuma pergunta boa que eu vou fazer pra Débora, né, gente? Tá? Por que eu faço essas lives de esquenta aqui com o Papo de Assessor? Pra vocês começarem a se inspirar com as histórias dos colegas, tá? Pra vocês aprenderem com as histórias dos outros colegas. E agora, gente, eu vou chamar a Débora pra entrar aqui, pra compartilhar a história dela com vocês, de como que ela começou, de como que ela me conheceu, tá? Oi, Débora! Oiê! Boa noite! Boa noite, Maria, pessoal! Seja muito bem-vinda. Primeiro, obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por estar aqui compartilhando a tua história comigo e com todo o pessoal que me acompanha aqui. Vai ser um prazer enorme conhecer um pouco mais do teu trabalho. Vi só alguns, né, coisas pontuais aí ao longo do teu processo dentro do Profissão Assessor. Então, gente, eu vou te fazendo já várias perguntas, tá? Só quero recapitular aqui para o pessoal. A Débora é aluna do Profissão Assessor, né? Que é a minha formação em assessoria de influenciadores. Entrou aí no ano de 2024, começou a fazer tudo acontecer e hoje está aí conseguindo colher os frutos do trabalho, né, Dé? E agora, antes da gente começar, vamos começar antes da assessoria? Eu quero saber um pouquinho da tua vida antes da assessoria de influenciadores. Tu é formada em administração, Isso, né? Eu acho que eu vi isso na tua matrícula, né? Me corrija se eu isso. estiver errada. E de que cidade que tu é e que idade tu tem? Ai, meu Deus, muita coisa para contar. Então, primeiro, assim, agradeço Conta. você pelo convite. Dentre tantas coisas que eu estava me conectando para compartilhar, me veio uma muito forte que, né, na época que eu acompanhava, eu morava em Santa Catarina e vinha para o Rio Grande do Sul. Hoje eu já estou morando aqui. E eu acompanhava as quimioterapias da minha mãe e eu vinha no carro, no BlaBlaCar, escutando as tuas lives Papo de Assessor. E olha Olha como é doido, só. né? E hoje eu tô aqui, então super obrigada aí pela oportunidade. Que legal, Débora, que legal. Me conta um pouco mais, então, de como foi que tu me conheceu, como é que tu descobriu a profissão, a mim. Fala um pouquinho Tá. mais. Então, assim, vou ser bem transparente aqui com o pessoal, porque muitas vezes o que eu passei, talvez alguém esteja também passando, né? Total. Então, assim, eu sou formada em administração, trabalhei muitos anos em grandes empresas, né? Regime CLT. Sempre gostei dessa parte de relacionamento, então eu trabalhava com recursos humanos. Em 2019, eu abri a minha empresa de coaching, né? Então, trabalhei de 2019 até hoje, eu ainda tenho clientes de coaching ativos. E ali por 2022 para 2023 aconteceram 2 coisas, Maria. Aí que eu te conheci. Primeiro, assim, eu tava com a agenda lotadíssima de coaching, é muito bom, só que eu tava me vendo exausta. Então eu atendia o dia todo, viajei muito, fui para o Paraná, fui para vários estados dar treinamento e eu me vi muito esgotada. Eu falei, poxa, eu amo o que eu faço, mas eu realmente gostaria de fazer outra coisa também, sabe? De ter uma outra atividade que eu possa ser eu mesma e que me dê liberdade. Porque tu me pegou aí.
né? Na liberdade, então, me pegou. E aí, o que aconteceu? E como o universo é perfeito, né? Deus é perfeito, a gente tem que prestar atenção nos sinais, pro pessoal aí também. Nessa época, 22 para 23, o meu irmão, ele é mecânico, ele tem oficina mecânica, ele começou a crescer, ele viralizou nas redes e o perfil dele cresceu. E aí eu falei, gente, ele precisa de ajuda. Mas eu não tinha ideia, Maria. Tá, por onde eu começo? E o meu marido foi procurar como fazer contrato para influenciador e achou um vídeo teu. Aí ele me mandou, ó, essa moça aí, assiste que eu acho que você vai gostar. E aí eu comecei a te maratonar no YouTube. Eu falei, gente, é para mim esse negócio. Que E legal. aí foi. Em função do teu irmão, então. Exatamente, porque eu vi que ele precisava de ajuda, ele começou a fazer algumas permutas. Eu vi que não era justo, né? Às vezes o influenciador ele não entende toda a dimensão. Total. Vamos dizer assim, ele é técnico na área dele muitas vezes. Total. E aí não entende sobre contratos, enfim, não entende nem muita. A verdade é que a maioria das pessoas não entende como que funcionam as negociações do lado de Sim, cá, né? Por isso, trás de antes de a publicidade no ar e tudo. isso. E o próprio influenciador não entende também. A gente não tá falando de influenciadores pequenos em termos de números, né? Às vezes a gente tem esse entendimento. Ah, não, talvez um cara de 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores não vai saber. Mas às vezes muitos influenciadores grandes, porque é tudo novidade, Sim. e tem pouca informação por aí. Eu bem que eu vi na tua matrícula, Dé, que foi o teu marido que indicou um vídeo meu, né? Uhum. Então foi nessa função de tentar auxiliar o teu irmão. Muito E massa. aí, Maria, início do ano passado foi. Ali eu comecei a te acompanhar em 23, final de 23. Aí, início de 24, eu vinha muito nesse percurso Santa Catarina, Porto Alegre, porque a minha mãe estava em químio, e aí eu acompanhava, né? E eu vinha no carro te ouvindo, te ouvindo. E aí tu lançou o mini curso, fiz o mini curso, falei, gente, é muito. Pessoal, faça o mini curso, que é muito bom. Eu entrego conteúdo de verdade para quem quer começar de verdade, não tem enrolação e tudo. E aí tu fez um mini curso, então, Eu Dé. Tu assistiu fiz, todo. assisti, e aí o que virou a minha chave no mini curso, tá? Até para o pessoal entender. Quando a gente vai sentar com uma marca, a gente tem que ter confiança naquilo, não no influenciador, porque ele a gente conhece, mas no mercado. Eu não tinha a mínima ideia que mercado era esse. No mini curso, eu lembro que eu printei as tuas telas, que tu falou do mercado, eu falei, cara, esse negócio é muito grande. E aí tu falou assim, da confiança que a marca tem, que o influ transmite, enfim. E isso me deu muita bagagem, e aí eu antes de assistir as tuas aulas, eu já comecei a fechar as primeiras publis, do jeito que dava. Aí depois da tua formação, claro que é totalmente diferente, né? Muito legal. Ideia, eu já tô pulando, mas não vou Tranquilo. pular. Peraí, vamos voltar pro começo. Vamos voltar pro começo. E aí, tu estava trabalhando então com as tuas sessões de coaching e elas te exigiam algumas vezes ter que se deslocar, ter que viajar. Como que era a tua rotina Tá. antes da assessoria existir aí no meio do caminho? Tá, vou ser bem transparente aqui com o pessoal, né? Como eu falei, vamos lá. Então, quando eu abri a minha empresa, eu trabalhava numa multinacional, tá? Uma empresa gigante, maravilhosa, que eu amava. Só que eu sou muito alma livre, eu tenho tatuado alma livre aqui, né? E eu sempre tive esse sonho, falei, cara, eu quero, tipo, fazer meus horários, entendeu? Se eu quiser morar aqui, se eu quiser Já morar lá. estava na busca da liberdade há muito tempo, da. Isso. Aí conheci o coaching, gostei, tinha a ver comigo, comecei a atender, me deu muita liberdade, consegui faturar para fazer uma transição. Só que aí eu me vi presa em muitos momentos. Por quê? Vou ser bem honesta aqui, deve ter até cliente meu aqui. Para uma sessão de coaching, aí quem atende aqui vai se identificar. A gente precisa estar o quê? Em perfeito estado. Eu preciso estar bem, eu preciso estar maquiada, arrumada, eu vou para o escritório receber meu cliente, às vezes é o dia todo em sessão. E aí eu comecei a ir para o Paraná, aí já fui para o Rio de Janeiro, aí eu vinha para o Sul, aí eu comecei a sair muito de casa. Aí eu falei, é maravilhoso, sim, eu amo, mas realmente está me prendendo de uma outra forma e eu gostaria de dedicar um tempo para outra coisa. E aí o que Porque é também fisicamente cansativo, né? Sim, Necessita da tua imagem com isso, toda a tua energia o tempo todo ali durante as isso, sessões. Eu entendo isso, porque tem o meu papel também como criadora de conteúdo e como professora, isso. né? E quando eu tô dando aula ao vivo, é uma energia que a gente dedica, né? Eu amo também ensinar, mas eu entendo que, imagina, eu fazer isso durante um dia inteiro
meu Deus, eu fiz isso raramente, né? Ensinar durante o dia inteiro, tá ali dedicado naquilo. Eu imagino que deveria ser muito exaustivo fisicamente também, né? Muito, muito. Ah, sim, eu tive um problema de saúde em 2022 para 2023, fiquei anêmica. Então foram vários desafios e tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Quando a minha mãe começou nas químios, como é que eu ia estar dentro de um hospital, né, Maria, e atendendo como coach? Eu não tinha cabeça. E eu lembro que eu estava no hospital com ela fazendo a químio e eu editando um vídeo para o meu influenciador, que eu estava dando uma ajuda. Então, o que me despertou, sendo super verdadeira, foi assim: em alguns momentos eu posso trabalhar de pijama se eu precisar. Eu não faço isso, mas se eu precisar e eu tô rentabilizando e eu tô ajudando, eu acho que isso que me deu assim um estalo, cara, é para mim isso. E assim, isso fala sobre liberdade de escolha, né, que Isso. é o que a gente busca. Liberdade de poder escolher. Não, hoje eu quero me arrumar, vou sair, né? Vou levantar da minha cama, vou sentar no meu home office, vou trabalhar, né? E se levantar e botar a roupa e se arrumar para trabalhar, te coloca no movimento para trabalhar com mais Claro, produtividade. Mas o claro. dia que eu também não puder, e a gente tem que respeitar, a gente tem que se respeitar, Isso, respeitar os nossos limites, eu vou ficar na cama respondendo e-mail da cama também, né? Eu vou isso. estar acompanhando alguém que precisa de mim, né? Como tu passou por toda a situação com a tua mãe. E que interessante, né, Dé? Fico muito, muito tocada, assim, pessoalmente falando, de ter estado do teu lado nesse momento tão difícil, né? Então, como uma fonte de, opa, peraí, acho que aqui tem um caminho para mim, eu ainda posso cuidar da minha mãe e fazer uma coisa que brilha os meus olhos, né? Que me motiva também e tudo. Muito. Fico muito feliz de estar fazendo parte aí da tua história e ter estado nesse momento assim tão importante. Muito, muito, muito E interessante segue mesmo, até de hoje, verdade. né? Que legal. E aí, beleza, então tava nessa situação e daí tu olhou, putz, quero cuidar da minha mãe, não posso, né? Não tenho a menor condição de estar atendendo um paciente agora e isso virou a chave, te despertou para esse caminho. E como é que foi depois, os dias depois disso? Aí, beleza, meu irmão tinha crescido o perfil, né? Ele passou de 100 mil seguidores, é bem o que tu comentou antes. Não significa que um influenciador com 5 mil ele não vai entender o processo, porque o de 100 mil ele também não entende. Então, o que eu vi assim, eu falei, cara, é uma oportunidade, porque eu acho que cada um de nós aqui, Maria, dos 65, tem uma bagagem. Eu, Débora, eu tinha muito essa bagagem de ter empreendido, ter quebrado a cara pra caramba, né? Então, ter levado muito não. Então, minimamente, eu falei, bom, eu já passei tudo isso, toda essa pedreira. Né? Eu fazer alguma coisa agora, tipo, eu já passei por muita coisa. Então, quando eu vi a necessidade, eu falei, bom, vamos lá. Estudei o teu curso e aí cheguei para ele aí o que que eu vi, né? Eu falei, o conteúdo dele ainda era muito simples no sentido assim, ele não tinha nenhum cuidado, ele produzia conteúdo e colocava. E aí uma coisa que eu quero compartilhar com o pessoal que quer ser assessor, né, enfim, ou que já é que a gente precisa ter esse olhar, né, Maria, de fazer o nosso influ crescer. Não, eu não tô falando em número. Tô falando em, cara, ele se sentir confiante, ele ver o potencial dele, ele entender que ele não precisa ficar fazendo permuta, que ele tem um conteúdo valioso. Então, eu grudei nele muito nessa vibe. Só que assim, trabalhar com o irmão não é fácil também, viu? Uhum, claro. E aí tem, olha que interessante, eu achei super legal, agora pegando bem essa parte do irmão, né? Tem muita gente, acontece com muita gente, né, Débora? Já tinham 2 ou 3 pessoas falando aqui no chat, é que eu fico conversando, eu não consigo ler, senão eu me distraio toda já. Não. Mas falando, eu viralizei, ou um amigo viralizou, o meu marido, alguém falou, meu marido também tá acontecendo alguma coisa, enfim. E é isso, muitas pessoas vão bombando na internet, vão tendo números grandes, né? Às vezes não é número de 10, 15, 20, 100 mil, 1 milhão de seguidores, e se vêm perdidos nesse lugar. E às vezes a gente acha que ou não sabe, ou não vê, que é uma oportunidade, que é possível. E eu gostei muito dessa parte que tu falou. Eu sabia que dava para ganhar dinheiro, tu tinha essa noção, né? Só que eu não sabia de o quanto era rentável o mercado, de quanto ele era grande, de quanto tinha realmente dinheiro envolvido, do Sim. quanto era profissional. Como é que foi essa tua visão, assim, quando tu foi para o minicurso, o que abriu os teus olhos? Primeiro, eu entendi o tamanho do mercado. Quando, na verdade, assim, não é nem o tamanho do mercado. Eu vou usar as palavras que eu uso hoje com as marcas, porque daí eu fico super segura, né? Eu sou filha de Petri, me respeita. Como o poder da influência eu uso essa palavra chancela
que um influenciador na área dele, por isso a importância do nicho que tu ensina dentro do curso, né? Na área dele, ele pode agregar para a marca. Então, quando eu vi isso, falei, cara, as marcas todas elas precisam, mas elas não sabem que precisam. Aí entra a gente. Para dizer, para sinalizar essa autoridade que ele tem, porque ele é mecânico, ele é especialista em carro, em moto, seja lá qual for a especialidade dele, né? Então, toda essa credibilidade, essa autoridade, essa chancela, esse respaldo que ele pode dar, não tem preço, né? Vem o influenciador, é muito legal isso. O influenciador, ele vem num mix de amigo, isso, indicação amigo. Que, quando eu penso assim, putz, quero fazer um curso de inglês, o que eu faço? Pergunto para os meus amigos. Tem um professor para me indicar? Tem um curso de inglês que você fez que é bom? O influenciador é a mesma coisa. Ele é um amigo da sua audiência. Só que ele, além de ser amigo, dependendo do nicho em que ele atua, ele é uma puta autoridade. Ou seja, ele ainda tem credibilidade, tem know-how para agregar aquele conhecimento sobre aquele determinado produto, serviço e tudo mais, né? E é isso que a gente tem que aprender para poder fazer com que as marcas invistam nos nossos influenciadores. E hoje tu continua assessorando o teu irmão? Como é que as coisas estão por aí? Tá, então, em 2025, né, novo ano, novas metas. Primeiro, assim, dizer que eu realmente segui a risco o que tu ensina. Tu falou assim, seja bom no primeiro. E ano passado, assim, Maria, vou ser bem honesta com o pessoal. Eu trabalhei pouco na assessoria. Gente, hoje eu vou falar, já vou falar agora, né? Em 6 meses eu fechei, eu até tava anotando agora, 179 mil. Só com um influenciador. E, gente, eu trabalhei pouco, porque a minha mãe no hospital, minha mãe na quimio, eu falei, não é agora a hora de eu buscar outro influ, eu preciso resolver primeiro minha vida pessoal. Então, eu fui fazendo o que era possível, com disciplina, com organização, com muita, assim, dedicação, fazendo reuniões boas com as marcas, mas eu fiquei com um influ. Agora eu estou buscando mais um. Quer dizer, eu já estou com uma fechada que eu encontrei no teu post, inclusive. Talvez mais uma e vou buscar. Então, se tiver info aqui, tô disponível, tá, gente? Me chame. Que legal, Débora. 170 e poucos mil, então. E tu sente que foi com um trabalho leve, assim, que tu conseguiu realmente equilibrar, porque tu segue trabalhando, né? Mas agora tu tá fazendo tá conseguindo equilibrar melhor os teus horários, é isso? Como é que tá a tua rotina hoje? Como é que foi, né, a tua rotina no último semestre? Assim, fora que eu falei do desafio pessoal com a mãe, eu continuei com os meus clientes, então continuei atendendo, eu continuei viajando para fazer alguns eventos e me dedicando na assessoria. Mas o que eu fiz na assessoria, eu fiz muito bem, como eu te falei, para que desse resultado. Eu reduzi um pouco a minha jornada do coaching, sabe, Maria? Não tô dizendo para você que eu vou encerrar, não é isso. Mas nesse momento eu reduzi, porque eu me encantei com a assessoria também, sabe? É muito maravilhoso, né? E é muito legal, Débora, que as pessoas que estejam aqui saibam disso, que não é não é um fim, né? Porque às vezes a gente tem medo. Quando eu vou começar a assessorar um influenciador, eu vou ter que encerrar minha carreira em outro lugar, vou ter que pedir demissão vou ter que encerrar o meu outro negócio, Não, é uma profissão que te permite equilibrar, que te permite ter que te permite ter total flexibilidade, né? Lógico que é trabalho duro, é trabalho sério, tem que ser bem feito, mas tem essa flexibilidade para você poder adaptar. E é legal que as pessoas saibam que não é né? Não é um fim da linha. Ah, se eu decidir então começar isso aqui, eu vou ter que encerrar todo o resto. Não, você pode ir colocando o pé na água e ir fazendo aos poucos. Então, a partir do momento que a Débora entender que ela quer dar mais sessões de coach, ela vai dar mais ou menos, e aí ela vai equilibrar da forma com que tu achar melhor, né? Ou a partir do momento que decidir não fazer de um lado, fazer do outro, é algo que a gente pode ir escolhendo, né? E esse, para mim, é um dos grandes trunfos da nossa profissão, que é a liberdade de escolha, né? Então, tem liberdade geográfica? Tem liberdade financeira que você vai conquistar? Também, mas o mais importante é a gente poder escolher, né? Que se a gente não tiver essa flexibilidade para escolher, a gente vai acabar ficando refém de alguma coisa. E essa não é a intenção. Então, agora temos um casting aumentado aí em 2025. Tu tinha me contado no plantão, né, também. Tava super feliz com essa conquista. Muito show de bola mesmo. E olha que legal. A minha info, na verdade, assim, a gente só não assinou o contrato ainda porque eu, inclusive, estou no meio da minha reforma, eu estou no Airbnb, então tu imagina o negócio. Então, não mandei o contrato para ela. Mas ela foi tua aluna. Olha que legal. Ela é info, foi tua aluna e ela disse assim, que sendo tua aluna, ela entendeu a dimensão do nosso trabalho do assessor, mas ela não tem condição de ser a própria assessora. Olha que bacana. Que louco.
orgânico, né? E é isso, é muito interessante. Os influenciadores que fazem o curso, eles já estão alguns passos na frente. Não só porque tem toda a expertise que eles vão ganhar, né? Mas também essa visão de negócio, visão de empresa, visão de profissionalizar o seu trabalho, né? Que alguns influenciadores não sabem, não entendem, até porque é tudo muito novo ali. Odé, passou uma pergunta muito legal que eu vi aqui, que a gente já falou, que tu fechou um volume bem legal no último semestre e tudo, mas como foi o primeiro publi? Fechou a primeira publicidade, a Débora, como que foi que ela fechou a primeira publicidade? Tá. Então, era o teu irmão, já tinha ali um... Na verdade, antes, como é que tu chegou pro teu irmão e falou assim, vou trabalhar contigo? O que que tu falou com ele? Deixa eu pensar, gente, para, deixa eu me lembrar. Ele começou a fazer permutas. Então, assim, ele cresceu bastante. É que é muita coisa, gente, deixa eu recapitular. Ele cresceu bastante, ele viralizou muitos conteúdos, tudo no orgânico, né? E aí ele começou a fazer algumas permutas. E aí eu falei para ele, cara, né, dá para organizar isso melhor. Daí eu perguntei, tu faz contrato? Não, não faço. Aí o meu marido foi pesquisar sobre os contratos e me passou o que eu te achei. Aí, quando eu te achei, eu tô só recapitulando aqui, eu lembro que eu falei, cara, é muito mais profissional do que a gente imagina. E eu dei uma segurada, porque eu falei assim, ó, se eu seguir de qualquer jeito, eu vou fazer merda, talvez. Talvez eu vou cobrar bem menos do que poderia. Talvez eu não vou ter um contrato bem feito. E de verdade, quando eu entrei no teu curso, eu falei, gente, é muito mais organizado, que a gente tem que trabalhar de forma profissional. Tá. Aí, o que que aconteceu? Ele fazia permutas com uma marca. E como ele era mecânico, começou a ter alguns alunos, ele organizou um curso presencial no início do ano passado. Eu já acompanhava teus conteúdos. E aí eu falei, vamos vender esse negócio aqui, um espaço aqui para as marcas colocarem os produtos. E aí eu ofereci, tipo, foi o primeiro publi, entre aspas, né? Um patrocínio para esse evento presencial que ele fez. Isso. Porque, gente, a lógica é a mesma, entendeu? Você vende o que você quiser, a lógica é a mesma. Aí era na oficina dele, bem pequeno, né? 20 alunos, nem isso. Vendemos lá, deu boa. Falei, interessante. E aí, aí como é que foi? Mas daí entra a pergunta dessa pessoa que estava aqui nos assistindo, que eu esqueci o nome. Como é que foi esse primeiro approach? Assim, era dessa marca que ele já fazia permuta. Não. E aí tu vendeu esse patrocínio, uma nova? Não, tá. Boa. É bom que eu vou recapitulando, porque a gente esquece, né? É assim, bom, gente, vocês aí que estão aqui, vocês têm anos-luz na minha frente, porque eu não entendo nada de mecânica. Eu não entendo nada, eu só sei onde acelera o carro. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, tá, me fala o que tu... Me fala que peça é essa, me explica o que tu usa e me fala as marcas que tu usa. E daí ele falou, marca B, marca de bomba, marca de óleo. Daí eu falei, tá, o que é interessante eu entrar em contato? Aí ele falou, essa. Aí eu falei, tá, de alguma delas, tu tem algum contato mais próximo ou eu tenho que ir atrás do zero? Aí ele tinha o contato de alguém que... Aquelas coisas. E aí eu fui atrás. Falei com um, falei com outro e consegui o contato de marca que ele já usava. Aí trouxemos pro evento. Aí o segundo passo, aí eu peguei, porque eu acho que isso é legal pro assessor, ter sempre esses papos com o influ. Cara, o que tu tá gostando? O que tu tá vendo? Me passa aí. Nem tudo vai dar certo, mas ele dá o caminho, né? Se eu conseguir, que eu não entendo nada, se ainda fosse maquiagem. Isso é interessante, ó, porque eu tenho até uma dica no curso, que é você começar a assessorar um influenciador do seu nicho de afinidade. Você escolher quais são os conteúdos que você mais gosta, né? A Dé trouxe aí maquiagem. Tá, você consome maquiagem? Então, quem sabe você começa por maquiagem, porque aí você vai ter mais facilidade em pensar marcas, nichos, projetos, conteúdos, porque você já consome isso, já, né, assiste como consumidora mesmo, né? E vai facilitar. Só que às vezes acontece isso, de a gente entrar, né, cair de gaiato num nicho totalmente diferente, o que também não é um problema, mas vai precisar conversar mais com o influenciador, pesquisar, usa o chat GPT, faz várias perguntas, vai nas redes sociais, você vai ter que pesquisar mais, porque vai ter menos fonte de informação dentro de ti. Mas a internet está aí pra gente desbravar, e tá aí o teu exemplo muito bom disso que é super possível. E claro, contato com o nosso influenciador, me conta as principais marcas do teu nicho, aí vai procurar na internet as concorrentes para procurar mais marcas daquela, e aí vai indo, né? Isso mesmo. A primeira foi isso, e aí a marca da permuta. O que aconteceu?
Eu quero falar um pouquinho já dos cases, né, Maria? Eu até estava anotando antes. A gente faz tanta coisa e esquece, mulher do céu. Meu Deus. Por isso Aí, que é bom recapitular esse fim é, de ano, início de ano, fazer relatório, fechamento, para que a gente lembre das nossas conquistas, né? E é. aí tá para marcar à toa aqui a nossa live, eu quero saber. Então, Conta. assim, eu vejo que. E aí, um reconhecimento, assim, de verdade pro meu trabalho, com a tua ajuda, claro, né? Eu acho que tu traz essa visão excepcional. Eu falei, cara, a gente é maravilhoso fazer publi pontual. Só que eu falei, cara, eu quero ter uma renda previsível, entendeu? E o meu influenciador também, porque ele trabalha para isso, ele produz conteúdo para isso. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, como é que é para ti a gente pensar num contrato? E aí eu entrei numa mentoria tua, que, gente, eu nunca vi alguém, eu tô falando de coração, uma vez por semana, a dona Maria Petri, ela pode estar no Caribe, em Florianópolis, nas Ilhas Gregas, ela vai entrar ao vivo e vai nos ajudar. Eu entrei numa mentoria e falei, Maria, existe esse negócio de embaixador de marca? E aí tu falou, existe. Eu falei, então é pra mim. Então eu quero. E aí tu arrasou, né, Débora? Conta, tu não fechou Três. dois? Três. Três contratos de embaixador para o teu influenciador. Três. Três. Como é que foi isso? Tá, aí começando pela marca da permuta. Gente, para vocês verem que não tem desculpa. Eu falei pro meu, porque ele ama a marca, ele usava a marca direto e eles mandavam produtos para ele falar. E já tinha viralizado o rios dele falando da marca. Eu falei, não, nós vamos reorganizar, a gente vai marcar uma reunião. Eu trabalhei, Maria, eu preparei uma apresentação embasada, com dados, com informação de mercado que tu nos traz. E fui na marca pessoalmente, porque era na região. Eu falei, olha, tá aqui, assim, assim, com seriedade, né? Eu falei, olha, a gente tem um custo por trás disso, vocês sabem, vocês são uma empresa e a gente quer propor um contrato, já que vocês gostam do Influ, tá, de 12. Na época, a gente fechou 6 e vai provavelmente renovar por mais 6 agora na Movida. Beleza. Aceitaram, de pronto, reconheceram, entenderam o valor, né, do trabalho e tudo mais, que aí vai muito da gente, assessor, se posicionar com seriedade. E aí o influenciador, eu falei para ele, cara, o teu trabalho é gigante. Olha, 1 milhão quase num Rios, cara. Olha o que tu agrega para a marca. Porque eles, às vezes, eles não têm, Maria, a noção, tu sabe disso. Eles não têm noção do impacto que tem, né? E daí tu chegou com o projeto pronto na frente da marca, fechou 6 meses, já tá rodando e vai renovar para mais 6, é isso? Isso. Na verdade, eu vou te falar a verdade, tá? Eu fiquei com medo de botar 12. Olha só a crença. Porque eu falei, gente, é o primeiro. Aí a marca falou, vocês não querem fazer 12? Daí a gente falou assim, tá, faz 6 e mais 6, porque era muito novo ainda, entende? Tá. Não, e dá receio, isso é muito legal, né? Eu não sei se tu tava nesse plantão, se foi agora do fim do ano ou no outro. Achava até que tinha sido tu que comentou. Mas teve uma aluna falando assim, Maria, eu tenho um orçamento para mandar, era um orçamento tipo de 50 mil reais, 60 mil reais, é um orçamento muito alto. Eu tô cheia de medo, será que eu mando? Eu falei, tem que mandar, e envia, e né, dando uma força ali para ela na nossa mentoria, no plantão do assessor semanal. E aí ela falou, tá, então eu vou mandar, porque isso... De repente alguém entra e falou assim, nossa, eu tinha um orçamento de 20 mil para mandar. Depois desse de 50, aí que eu vou mandar o meu de 20 mil É mesmo. muito bom. Que é isso? A gente fica com receio. Imagina, gente, 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. O que é isso? É muito dinheiro. Mas depois a gente vai entendendo que existe espaço para isso, existe mercado para isso, existe investimento para isso. Tem quem possa pagar e existe muito valor que o influenciador agrega. Não é à toa que esse investimento está sendo feito. E 6 meses, 12 meses, então todos esses números altos, a gente vai se adaptando conforme o tempo, mas que dá um receiozinho. Eu me lembro dos primeiros 15, 20 mil que eu mandei, juro que eu me lembro de enviar o e-mail, assim, clicar e dar um frio na barriga, pensar, nunca. Gente, isso aqui é o salário de um mês de um médico, sabe? Eu sempre pensava isso. Sim. Mas não, gente, acontece, é real. E esse foi o primeiro. A Lu até perguntou o meu arroba. Eu não sei se aparece aqui na live o meu arroba. Eu acho que é para aparecer aqui em cima, eu não sei como é que tá essa nova versão aqui do Instagram, mas tá dividido o meu e da Débora aqui em cima, a princípio. Mas é Débora.santos com 2 S no final. E aí é isso que tu falou, assim, Maria. E aí, com muita humildade, assim, eu tava até nervosa hoje, porque eu me sinto como uma aprendiz, entendeu? Eu vim de anos de mundo corporativo, e daí agora é tudo novo, sabe? E aí, depois do primeiro, eu falei, tá, então vamos lá, então vamos pro segundo. E daí animou. Aí animou. Eu já fiquei, viu, gente, isso dá certo.
E é muito legal porque, assim, a gente só aprende fazendo, sabe? É como, se você não fizer, você nunca vai saber, né? Enfim, aí o que aconteceu? Fechamos o primeiro show influenciador. Nossa, cara, pra ele, e é isso que eu quero dizer pra galera, assim, o nosso papel de verdade, gente, como assessor, é mostrar pro influenciador que ele pode ir muito longe, sabe? É visão de longo prazo. Claro que a gente quer o valor mensal caindo, mas a gente tem que mostrar pra ele que ele tem muita estrada. Então eu falei para ele, tu viu o valor do teu trabalho, tu viu como a marca reconhece e ele mudou. A partir daí eu vi que ele mudou, ele falou: "Não, mas peraí". Então, isso porque acho que nem ele Legal. talvez estivesse acreditando, né? Eu falei só que legal, Débora, porque de fato, assim, de fato é desconhecida, é uma coisa nova para vocês dois. Vocês foram colocando o pé na água e foram vendo, né? E aí, depois que tu fez o primeiro, tu fez outras 2 reuniões Tá. de apresentação também. E aí fechou. o que esse é um ponto que eu quero colocar, eu até anotei, que eu vejo assim, o nosso papel como assessor, desculpa, é sair também da bolha, né? Não ficar só no nosso meio aqui, entre os alunos, mas olhar o mercado. O que eu pensei? Se eu colocar meu influ em evidência, impulsionar ele a estar em feiras, em lugares onde transitam as marcas, e se ele for visto, ele vai crescer em autoridade. Se ele crescer em autoridade, a gente vai fechar mais públicos. Então, é fazer Perfeito. essa visão estratégica. E o que a gente fez? Aí foi um papel meu que eu fiz com muito carinho. Fui atrás das organizações de grandes feiras e ele esteve em 3 grandes feiras ano passado como palestrante. Uau! Mérito da assessora, tá bom? Mérito. Muito legal, show de bola. Como ele foi como palestrante, e a feira pagou, tá, gente? Ele não pagou para ir, a feira pagou o custo da ida dele. O que aconteceu? Lá a gente fez muito networking, contatos bons. E aí conhecemos outras marcas e com isso puxamos o fio para projetos. Então conhecemos marcas, as marcas, como é teu trabalho? E aí eu já pensei, cara, hoje em dia, e assim, a galera também tem que estar ligada, o que a marca precisa? Eu tô vendo, pelo menos no nicho que eu tô até agora, as marcas precisam de produção de conteúdo autoral, autêntica. E aí eu vi que as 2 marcas precisavam. Então a gente, beleza, fizemos uma visita numa marca e aí a gente já foi meio com o embaixador, a marca queria e foi. E depois, agora, em 26 de dezembro, assinamos o contrato com outra marca também, que a gente já estava num namoro ali e fechamos o 3º embaixador. E aí os valores foram crescendo, sabe, Maria? O Porque vai dando você valida. segurança também, né? Isso. E é claro, né, gente, igual tu falou, né, Maria? Tem trabalho, claro que tem. Uma pessoa até me falou, uma pessoa do teu aluna tua me chamou e falou: Débora, eu vi que você falou na aula com a Maria do embaixador, tal, queria saber mais. Até eu não sei se o meu influ toparia. O que eu penso? Gente, é trabalho para ele. É óbvio que é. Ele tem compromisso com o conteúdo. Mas não é isso que a gente quer? Exatamente. E aí, e fazer ele se engajar, né? Isso é muito legal, porque vocês estão no mesmo barco. E eu acho que um recado legal de dar pra galera, a gente tá falando da Débora, do irmão dela. Quantos de vocês têm amigos, primos, tios, mãe, pai, marido, que também tá na mesma situação, que tem um conteúdo legal, que tem um número de seguidores legal e que precisa dessa ajuda, né? Então, primeiro, abrir os olhos para isso, abrir os olhos para as pessoas que estão na sua volta, amigos de amigos, amigos do irmão, enfim, né? Abrir esses olhos para essas possibilidades de pessoas. E aí, só trago uma informação aqui para vocês, e a Débora sabe disso, né, ao longo desses meses. Nós somos poucos no mercado, os assessores são poucos, faltam profissionais, faltam pessoas que fazem esse trabalho. Então, felizmente para nós, a gente pode escolher os influenciadores que a gente vai assessorar. Então, que seja um conhecido, que seja uma pessoa que esteja no mesmo barco que você, e se não for, que seja alguém legal, alguém que vai encarar, que vai embarcar, que vai se desafiar, que vai fazer junto. Porque, pelo que eu tô entendendo, vocês estão muito na mesma pegada, né? Ele tá vivendo de ser influenciador, deve ter ainda a mecânica dele, até porque ele cria conteúdo lá e tudo, mas ele é uma renda principal, relevante para ele. Então, o jogo virou, né? O jogo virou hoje. Antes era do negócio físico e a gente sabe que ter um negócio de portas abertas no Brasil
estrutura física, aluguel, funcionário. A gente sabe que o custo é alto e que muitas vezes o empreendedor, ele nem tira o dele no fim do mês. Vamos falar a verdade, né? Hoje, a renda maior dele vem da influência. Vem da influência. Então, o jogo virou. E aí, uma coisa que eu acho legal, e eu acho lindo isso, não é porque ele é meu irmão, mas eu quero fazer isso com todos os meus assessorados. Se você vê o crescimento dele, Maria, assim, ó, em um ano, no próprio feed, assim, como ele se posiciona hoje, com mais segurança, com mais confiança, sabendo que é um conteúdo que tem valor, mudou completamente. Eu vejo que o nosso papel é esse. É que o influ olha e fala, cara, eu mudei, hein? Que legal, Isso é muito legal, massa. sabe? Isso é muito massa mesmo. Ô, Dé, eu ia te perguntar, me fugiu minha pergunta. Eu tô com a minha A colinha gente aqui do lado, conversa mas me tanto. fugiu a pergunta que eu ia te fazer agora. Tem um Eu ia monte te de fazer uma pergunta. pergunta boa. Bom, não sei exatamente qual que era agora. Ah, me lembrei. Nossa, mas era uma coisa completamente aleatória. Por Tranquilo. isso que não estava aqui no meio da nossa conversa. Sabe o que eu ia te perguntar, que eu fiquei curiosa? É que tu me conheceu ali por conta do vídeo do YouTube, começou a me assistir. E como é que foi confiar em mim para tomar a decisão de entrar na profissão assessor, de fato virar minha aluna, confiar, comprar um curso online que a gente sabe que não, né? Tu confiou logo de cara? Como é que foi? Ó, eu tô curiosa porque o pessoal sabe até o arroba dele, Graxa633. Como é que vocês sabem, gente? Então, tu stalkeando? Já entraram no teu? Já entraram em alguma coisa? Tá chegando Que aí, bom. ó. Assim, Maria, eu vejo uma coisa em você, assim, que eu trago para mim, eu trago para os inflos e que eu vejo que hoje é raro no nosso mercado digital. Que tu tem uma autenticidade, uma simplicidade. Então, quando eu te vi falando, e eu sei que tu tem uma longa jornada e que tu tem cifras milionárias aí à frente da tua empresa, mas tu continua com uma essência da Petri, sabe? Que tá de camiseta, que... Cara, é isso aí, vamos lá. E isso eu achei fantástico, assim. Eu acho que a primeira coisa que tu me chamou a atenção foi pela tua simplicidade. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei no curso, e aí aqui eu já vou dar um spoiler pro pessoal, de todos os cursos que eu já fiz, gente, é extremamente objetivo as aulas, direto ao ponto. Eu, semana passada, tive reunião com uma influ que eu estava fechando. Eu fui lá na tua aula da reunião. Gente, é uma aula de 15 minutos e entrega muito, porque é com simplicidade, com objetividade, não tem floreio. Então, isso me encantou em você. Eu acho que foi o principal ponto de confiança, sabe? Legal. Inclusive, eu não sei se você está sabendo disso, mas agora, no dia 27, sai a regravação do Profissão. Então, Profissão Assessor será novo, repaginado, novas aulas, Full HD, 4K, duas câmeras, mil coisas, a mesma praticidade e agilidade, né? Porque eu tenho esse perfil, é o jeito que eu gosto de aprender e ensinar, a forma com que eu aprendi a fazer isso aqui, né? Mas totalmente repaginado. Então, tá assim, ó, gente, o puro suco. Porque eu aprendi muito com vocês, eu vou sempre atualizando, constantemente. Mas agora eu decidi virar ele de ponta cabeça e fazer do começo ao fim. Então, vai ter que maratonar de novo, hein, Débora? Vai ter que entrar, porque para todos os alunos ativos, atualiza a partir do dia 27 de janeiro, se eu não me engano, atualiza a aula para todo mundo, vai todo mundo começar do zero lá para aprender. Tem novas técnicas, assim, né? Novas didáticas, principalmente, formas de ensinar, modos de fazer com que o conteúdo fixe mais para vocês, né? Didáticas melhores, enfim. É Me muito aperfeiçoando bom. e vou trazendo tudo que posso aqui para melhorar. Mas fico muito feliz, assim, de tu ter se conectado comigo, com o jeito que eu sou, e tu já trouxe, né, o quanto é bom a gente poder ser a gente no nosso trabalho, né? E isso é uma coisa que é muito importante para mim também. Ser eu, ser do meu jeito, né? Ter todo... Ser dessa forma que eu sou e mesmo assim continuar tendo sucesso, crescendo, tendo contratos e fechando, e nada me impede, né? Isso também é muita liberdade para mim. Eu falo tanto de liberdade, isso é liberdade para mim, poder Sim. ser quem eu sou e mesmo assim, né, sem ter que estar no personagem ali, e mesmo assim continuar ganhando dinheiro, né? Que a gente gosta de ganhar dinheiro, é bom É demais ganhar isso dinheiro. aí. Fixa entrando. E Maria, eu quero acrescentar uma coisa no que tu falou de que nosso mercado é carente de profissionais. E eu digo mais, de bons profissionais, gente. Porque assim, ó, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter como assessora é inteligência emocional. Porque quando a gente assina o contrato, é maravilhoso. E quando dá um pepino? E quando vem um hater no post? E quando o influ não tá bem? E quando ele não faz o conteúdo? Então, saber dosar, e eu tô falando isso porque com meu irmão é mais desafiador ainda.
Porque quando eu tenho que dar um esporro nele, aí tem um laço familiar, né? Então, saber que, cara, a gente, como o mercado talvez tenha muitos assessores, enfim, mas aquela pessoa que realmente sabe a hora de puxar, sabe a hora de estar ali como um parceiro e falar, cara, tudo bem, hoje eu te entendo. Hoje eu entendo, mas não é sempre. Então, sabe, ter esse jogo de cintura, isso é uma parceria para mim, assim, de longos anos, independente, né? No meu caso é irmão, mas mesmo que não seja, eu acho que ter essa postura do assessor, de saber se colocar, de ser profissional, mas às vezes também o info, tu fala isso nas aulas, de quando tu fechou a Tatá lá atrás, que ela queria uma pessoa para confiar. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Total. Concordo totalmente contigo, assim, e eu sinto isso sobre a minha experiência, né? Não são dados, nada disso. Mas eu sinto que o nosso mercado ele foi construído de forma muito amadora mesmo, né? Então, não existe. Até hoje ele é construído de forma amadora. Não existe, tirando profissão assessor, né? Não existe na faculdade, não existe formações, não existe em pós, praticamente não tem nada na internet sobre. Então foi construído no amadorismo, não vou fazer como dá. E aí muita gente ingressou na profissão meio na brincadeira, sabe? E não Isso. fazendo o trabalho certo, correto, profissional, estudando, né, trazendo dado, pesquisa, agregando valor mesmo para aquele influenciador. Então, sim, a gente hoje precisa e está passando por uma profissionalização muito grande do mercado de assessoria. E eu sinto que isso aconteceu no mercado de influenciadores, porque a gente tem milhares de influenciadores muito profissionais, incríveis naquilo que fazem, e a assessoria não estava acompanhando, estava meio ali daquele jeito. E hoje a gente, né, do jeito que eu posso, estou fomentando esse trabalho também de profissional na área da assessoria para que a gente consiga entregar cada vez mais valor para os nossos influenciadores e para o mercado que precisa tanto, né? Então, concordo plenamente aí contigo. E Dé, deixa eu, pra gente encerrando aí o nosso papo, não é a última pergunta ainda, mas é só se encaminhando para o pessoal saber. Eu queria te perguntar um antes e depois, assim, como que era a vida da Débora antes da assessoria e como é hoje? Quais são as diferenças? Qual que é o contraste? Como que tu se sentia antes e como é que tu se sente hoje, assim, da assessoria estar na tua vida? Ai, assim, eu vou te falar a primeira coisa que me vem no coração, assim. Se não for para falar a verdade, nem vou pro rolê. Acho que, assim, poder parar no meio da tarde e tomar um café com calma, poder estar com a minha mãe. Eu já tinha um pouco disso como coach, para deixar bem claro. Mas hoje, com a assessoria, eu tenho muito mais. Então, por exemplo, semana passada eu resolvi ficar um dia com a minha mãe, porque ela está em tratamento, tem toda essa questão. E eu fui, levei meu note, tinha e-mails para responder da assessoria, eu mandei. Mas essa sensação de uau, sabe? Eu gosto de uma frase, eu uso muito, que é uma vida nos meus termos. Sinceramente, hoje eu consigo viver isso em plenitude, sabe? E é uma paz, assim, é uma satisfação que eu não sei, não tem nem como explicar, sabe, Maria? Mas para quem tem essa coisa do valor liberdade, o que não significa isenção de responsabilidade, a gente tem mais responsabilidade. Mas eu vejo assim, eu vejo uma Débora um pouco mais plena, sabe? Com essa coisa de novo, né? Tá tudo bem, foi uma escolha, mas eu tinha muito essa autocobrança de estar sempre alinhada, bem, com a energia lá em cima, porque eu conduzia as sessões. E hoje, na assessoria, eu continuo fazendo dinheiro igual, fatura igual, ando nos mesmos ambientes, por incrível que pareça. Com quem que a gente senta para conversar hoje na hora de fechar um contrato? Com o dono da empresa, muitas vezes, com o gerente, com o diretor. Então, na verdade, eu mudei o lado, né? E eu me sinto assim muito mais plena por conta dessa liberdade. Acho que respondi. Respondeu perfeitamente, muito bom, muito bom. E eu queria saber, eu queria ouvir de ti um conselho que tu daria para Débora que estava começando, que estava ali iniciando com um irmão. O que tu diria para essa Débora? O que tu diria para quem está começando na dúvida ou na insegurança ali? Eu vou te falar o que primeira coisa que me vem no coração, de novo. Eu acho que quando vem isso é porque alguém tem que ouvir, tá? Sempre se questione, gente, quando vocês estiverem de frente, por exemplo, nas minhas primeiras propostas de publi. Eu pensei, nossa, esse valor será? E aí se questiona assim, tá, isso é muito ou pouco para quem? Normalmente é para nós? Porque é o nosso teto que bate ali.
Então, sei lá, vou apresentar um contrato de 70 mil, que já aconteceu. Tá, é muito pouco para quem? Né? Às vezes é muito para mim, ou é para o meu influ. Então, fazer esses questionamentos, sabe? Porque a gente começa a botar as nossas crenças e aquilo que nos limita na frente, muitas vezes, da oportunidade. Então, tomar esse cuidado, assim, é o que me veio. Que legal, muito interessante. Adorei essa pergunta, né? Porque se a gente muda de ponto de vista, né? Do muito pouco para quem, a gente muda o ponto de vista e a gente se coloca no lugar da marca. E aí a gente pensa, nossa, mas peraí, essa empresa tem 1.000 colaboradores, essa Isso, empresa deve faturar alguns bons milhões de reais. isso, Parece que para ela 70 mil não é tanto dinheiro assim, então vou mandar, né? Então é bem isso, legal a gente se colocar no lugar do outro, no lugar de quem vai assinar esse cheque, né? Não somos isso. nós. Então, adorei, muito boa essa dica mesmo, né? E de fato a gente coloca totalmente. Quando eu dei o exemplo, né, de nossa, eu vou mandar esse job de 15 mil, de 20 mil, é o salário de um médico, porque Isso. de fato é, é muito para mim, era muito para mim naquele momento, né? Não, e muito pelo contrário daquela marca que está vivendo, provavelmente devia ser bem ok, né? A gente sabe que Aham, dependendo do investimento em marketing, a gente está sendo até modesto, dependendo da situação. isso aí. Débora, então é isso. Deixa eu ver se eu perguntei tudo que eu tinha te perguntar aqui na minha colinha. Eu acho que sim. Foi um monte o nosso papo. Verdade. Amei conhecer a tua história. Amei de verdade todos os detalhes que tu trouxe, a tua sinceridade, a tua espontaneidade. Muito gostoso. Foi muito bom bater esse papo contigo. Tu quer deixar algum recado final? Contar alguma coisa que que eu não perguntei? Alguma coisa que ficou aí pairando? Ai, gente, deixa eu ver aqui, porque eu anotei uns tópicos e depois a gente não fala nada, né? Deixa eu ver aqui. Assim, primeiro deixa eu só dar um recado meu e depois vou fechar com uma fala. Pessoal, comentei no início, então, se alguém tiver interesse, se conectou comigo, enfim, tô buscando mais um info. É só me mandar um direct, a gente conversa, bate um papo super tranquilo, tá? Tá. E eu queria dizer uma coisa, assim, Maria, que óbvio que a gente se questiona, eu acho que na nossa jornada da vida, assim, né? Mas eu senti nas minhas escolhas que quando o mosquitinho nos pega lá dentro, assim, porque tem 60 pessoas aqui, talvez alguns estejam, ai, não sei, me dá uma vontade de entrar nesse negócio, mas eu falo que a mudança ela começa lá dentro, sabe? É igual uma árvore, começou numa sementinha que ninguém vê. Então, quando eu comecei a te assistir, eu falei, ai, será? Não, não. Ai, mas me dá tanta vontade. Não, não, não. Então, se você sente isso, pelo menos experimenta, sabe? Se não for para você, você vai falar, beleza, aprendi, não é para mim. Mas escuta isso, porque quando vem essa coisinha é porque tem algo ali pra gente. E a gente não precisa ter todas as respostas agora, assim. Só vai. Perfeito, Débora. Amei, amei. Isso é muito a gente, ainda mais na nossa profissão, né? Que a profissão da assessoria de influenciadores, que é tudo tão novo, que é tudo diferente, que foge do Sim. protocolo tradicional. Uhum. A gente dificilmente vai ouvir muitos estímulos externos, né? Não faz, se joga, vai nessa profissão, faz essa loucura. Não, normalmente o estímulo que vai vir da nossa família, dos nossos amigos, é que a gente caminhe em caminhos um pouco mais tradicionais mesmo. É. E aí, se a gente não se ouvir, se a gente não ouvir esse mosquitinho, se a gente não ouvir essa vozinha lá no fundo, a gente vai ouvir a quem, né? Sim. A gente vai dar voz para quem? Para Sim. os outros que não estão na nossa cabeça, que não estão no nosso coração, nas coisas que a gente de fato quer fazer. Aí é desperdiçar, né? Aí é desperdiçar a parte da nossa vida para quem tem o privilégio de poder fazer essas escolhas. E ainda mais numa profissão em que a gente pode equilibrar, né? Então a gente tá. O que eu trago aqui é um outro caminho. Vê ali, né? Vê esse caminho aqui. Não é para você, dá uma volta e tá tudo certo. Então, amei, Débora, amei a tua conversa, amei teu recado final. Tá só começando nessa jornada aí na assessoria, Amém. então te desejo tudo de bom. Espero que vocês conquistem muitas novas marcas, fechem muitos jobs legais, façam muitos conteúdos bons juntos, impactem aí um monte de vidas, que eu tenho certeza que vocês estão mais do que prontos para prosperar ainda mais em 2025 e tu com as tuas novas influenciadoras e influenciadores assessorados também, Amém. tá? Boa sorte na Obrigada. tua jornada e conta
feiras estaremos aqui. Estarei lá, gratidão. Obrigada, Petri. Obrigada. Valeu, Dé. Tchau, Beijo. tchau, gente.